né? Demais. Ele fica só rateando, chorando. Bem, professor, obrigado por me atender assim prontamente, né? Depois de 2 tentativas, a gente conseguiu, então, fazer o nosso feedback. Eu vou fixar nós dois aqui na tela para que os dois apareçam na gravação, tá bom? Ok. Muito bem, professor. Então, prazer ter aqui o senhor novamente. Estamos numa fase de transição, né, professor? Então, o senhor vai atuar como QPM aí no próximo. O senhor não tem data ainda, né? O senhor me falou. Ó, eles pediram para a gente entregar os documentos entre o dia 7 e o dia 11. E De provavelmente, julho. isso, de julho. Tá. E eles falaram de uma redistribuição de aula assim que voltar do Do recesso, recesso. dia 21, dia 22. Tá, então, o que a gente vai fazer? A gente vai, acho que provavelmente ali, depois do recesso, então, a gente vai, a gente vai fazer essa transição, né? Daí o senhor vai ter que fazer, depois eu passo para o senhor certinho, mas aí a gente vai fazer uma carta de desligamento, né, do PSS, e aí o senhor assume como QPM. Né? Mesmo que seja de editais diferentes, né, o credenciamento, tem credenciamento PSS e QPM, né, acredito que não terá problema, ali segundo o Juan, tá? Daí você pega as aulas e depois você deixa as aulas. Então tá bom. Mas aí a gente, a hora que próximo mês, início do mês ali, eu vou trazer esse questionamento também para a nossa reunião de sexta-feira com a Gilmara, né, porque são várias pessoas, são vários formadores que estão passando por esse processo de transição. Muito bem, então dito isso, queria saber como é que está essa jornada, professor. A jornada 2, né, alunos cursistas, né, inseridos não de forma compulsória, né? Como é que está sendo essa experiência, professor? Está diferente da outra jornada? Ficou muito cursista seu da jornada passada, que continuou com o senhor esse ano, essa jornada? Acho que uns 15. Ah, bastante. Uns 15. É, acho que está sendo tranquilo. Acho que está sendo igual a jornada anterior, professor. A gente Não tem muita diferença. não vejo dificuldade em questão de lidar com eles, né? É, não sei, não vejo. Pelo menos eu não Tá, percebi nada de diferente. não foi perceptível. Ah, então tá bom, tá ótimo. É isso, né, mas isso eu acho que é o fato também de que você soube lidar muito bem na jornada 1, né, com esses inscritos de última hora, né, na verdade é essa, a gente já havia essa percepção que o senhor tinha lidado bem com essa situação, né, então acaba refletindo nessa jornada também. Eu verifiquei o seu class, tá, professor, ali, tá tudo certinho, eu soube que a Alexiane, acho que é o nome da professora, Alexiane, se eu não tem certo, é isso, ela Uhum. fez um questionamento lá no class, e aí eu não sei se o senhor deu uma olhada, já na questão mesmo de. Já trouxe essa questão justamente para lembrar, né, que é importante sempre olhar o Classroom e ver se não tem um perdido ali. Aliás, perdido não, né? Ali é o nosso meio oficial de comunicação. Então, sempre ver se tem alguma pergunta ali, né? Muitas vezes eu sei que a gente olha ali e acaba respondendo para a professora ali no WhatsApp, no grupo, né? Mas aí é sempre bom dar uma olhadinha, né? Vira e mexe a gente vê um pessoal ali perguntando ali as coisas, não só do senhor, mas também dos outros colegas, tá bom? Uhum. E aí, então, eu vi que o senhor já inicia na turma TM, tá? Na R4. Dia 4 de julho. Eu respondi ela pelo WhatsApp. Ah, perfeito, eu imaginei mesmo. Né? Aí, como não tinha resposta, ela falei, deixa eu perguntar se o professor conseguiu observar. Então, ótimo. E ali, então, fiz a observação da sua turma TM, tá, professor? Período da tarde, da sua reunião. E ali eu vi que você já inicia, né, com aquela abordagem das câmeras, que eu acho que está dentro das nossas premissas observar ali, né, se o cursista está cumprindo com as premissas do manual do cursista, e você faz ali, fala sobre como é difícil ficar falando sozinho, né, e que é importante que eles abram a câmera. Eu acho importante dar essa abordagem, né, eu sempre trago isso para vocês, porque eu realmente acho importante do que a gente falar só da questão que não serão certificados, né, caso a gente não perceba ali um tempo de câmera aberta. É bem importante, né, informá-los que caso aconteça algum problema, né, deixar registrado na própria reunião da Meet ali, né, porque isso vem também em relatório para a gente, e aí se a gente for questionado, né, eles já relataram ali que estão com probleminha de câmera. A gente sempre fala isso porque muitas vezes, como vocês têm uma comunicação muito mais ativa, né, no WhatsApp,
ele pode informar, o professor está com um probleminha aqui, né? Mas aí já pede, fala, registra ali no chat só para ficar registrado, então. Isso acho que é importante, né? Isso vai facilitar qualquer situação que a gente possa vir no futuro. E ali você faz o acolhimento, né? A gente tem a participação da Marli, da Andréia, da Rogério. Não sei se eu marquei certo. Então eu percebi que é uma turma participativa, né? Uma participação no quesito de trazer bons apontamentos, né? E quando a gente tem bons apontamentos, isso é mérito do formador, né? Pela condução, né? Pela empatia que os cursistas têm pelo formador. Então eu já percebi que é uma turma. Depois o senhor comenta se todas as turmas são assim mais participativas, tem uma que é mais, outra que é menos, né? E ali, durante o aprofundamento do olhar, né, você construiu um gráfico bem bacana ali com a própria ferramenta da Meet, né, que você traz os números e você mesmo ali faz como se fosse um gráfico ali para ficar mais fácil a visualização. Eu gostei bastante dessa prática que você teve, né, eu achei bem pedagógica, bem intuitiva, né, achei bem bacana. E ali a discussão ela vai fluindo, né? E aí tem uma frase que eu observei bem tanto nessa reunião quanto na reunião do SAEB e do CAED, né, que a gente faz ali a análise do site, que é em relação à questão da família, né, participação da família na educação dos nossos alunos, né. Eu acho essa fala válida, como o senhor mesmo trouxe ali, né, o senhor trouxe isso também como uma responsabilidade dos pais, né, e muitas vezes nós somos cobrados, né, e a família tem a sua parcela que não é nada pequena, né, da questão da responsabilidade da educação, né. A única preocupação é a gente não usar, né, essa questão da família como uma forma de, não de lavar as mãos, mas lembrar do nosso objetivo ali, que é tentar fazer algo positivo, né, mesmo que a família tenha esse déficit na família. Então, é uma fala que eu ouvi em todas as reuniões que eu participei, né, não só do senhor, mas de todos os formadores, é uma fala que e eu, quando professor também, era uma reclamação minha também, essa falta de participação, o pedagogo vai dizer isso, o diretor vai dizer isso, né, eu visitei algumas escolas, o diretor de uma escola que eu visitei, ele trouxe isso com bastante ênfase, né, porque é uma escola que eu trabalhei, inclusive, né, há alguns anos, e eu questionei, né, se a escola tinha melhorado, na percepção dele, falou, não, piorou muito, porque agora, antigamente a gente tinha participação mais da comunidade ali, nós tínhamos festas juninas, né, tínhamos feiras de ciência, e eu lembro que era uma comunidade muito ativa, numa escola bem fervia ali, né, a questão das ações, né, e eles falaram que não conseguem mais fazer esses eventos justamente pela falta de participação ali da comunidade escolar, né, principalmente da família. Então, acho que é válido, né, o que você trouxe ali, eu acho super válido, né, essa afirmação, e também tentar trazer, né, então, para como a gente consegue, então, solucionar isso, como professores, né, é um problema que a gente tem, tá aí, a gente não pode também, a família não participa, eu não tenho mais o que fazer. Então, eu percebo que são dois caminhos que a gente pode tomar, né, é o caminho da tentar resolver essa situação, a gente vai resolver? Não vai resolver, mas melhorar, né, o que a gente pode, nosso trabalho em sala de aula, e a gente está nos formadores justamente para isso, para tentar buscar ideias ali dos colegas, para como tentar melhorar, amenizar pelo menos, né, e eu acho que é por esse caminho ali que o roteiro nos leva, né. A Simone faz um comentário, né, e aí você já comenta sobre, a gente já entra no site do CAED, eu vi que teve alguns problemas, né, de senha, que acho que até que teve pouco, né, porque eu tive o prazer de trabalhar ali no ano passado ou retrasado, não me recordo, ano retrasado, do, ali das avaliações externas dos nonos anos, e deu muito trabalho para fazer o diretor conseguir entrar nessa plataforma. Né? Então eu achei até que foi até razoável ali os problemas que tivemos, né? Eu achei que haveria mais. E aí o senhor mostra ali o site, o senhor compartilha o site, né? E vai mostrando ali os índices. Então eu achei bem bacana ali a sua exploração dos dados e a orientação também que o senhor deu para aqueles que não conseguiam, tá? E ali a gente vai para a orientação, né? A orientação aconteceu de forma ok, e o compartilhamento, né? E aí a Camila faz ali a fala dela do compartilhamento. A única questão que eu queria trazer para o senhor, assim, como um ponto de atenção, é em relação ao tempo de gravação dessa reunião, que foi 1 hora e 28 minutos. Por que eu estou te falando isso?
porque eu acho que nessa reunião, se eu não me engano, só teve a Camila que foi para o compartilhamento. E aí a gente foi para os calendários, para o resto ali dos calendários, não, para o resto ali dos formulários, né? E aí, o que eu ia sugerir? Nesse caso aqui, né, poderia ter mais professores compartilhados, né? Ali a gente iria né, ganhar ali mais uns 5, 8 minutos, né? E a gente ficaria ali mais perto de 1h40, que é a nossa carga horária. Então, sempre observar essa questão da gestão do tempo, né? Olhar ali se dá tempo de mais um colega participar, né? Ou se não, né? Se realmente um professor ali já atenderia a nossa demanda, porque a gente tem outras, tem um RAF ali para fazer né, o aferimento com eles, enfim, outras questões. Então, a única coisa que eu queria, né, como ponto de atenção, é olhar a questão da gestão do tempo mesmo, né? Se por a reunião tá, aí, mas eu entrei antes, né? Isso que a gente precisa observar também. Então, de repente, a gente já está ali a 1h50, né? Só que na hora de iniciar a gravação, o roteiro ficou com 1h28. E o que a monitoradora vai olhar é o horário de roteiro. Né? Então, mas aí como é que eu faço para tirar dúvida? Né? Não é uma obrigação do senhor ficar tirando dúvida após ou antes do horário. Né? Então, se der tempo, né? Então, por exemplo, teve 1h28, o roteiro foi ok, você sabe que tem muitas dúvidas em relação ao RAF ou em relação a alguma questão da implementação, né? Então, beleza, 1h30, então agora a gente vai ficar 10 minutos aqui para tirar dúvidas. Então, está dentro ali do que é solicitado. Então, nesse caso, o senhor poderia fazer tranquilamente. Né? Mas, então, o roteiro foi cheio, não deu tempo, deu 1h40, né? Eu sei que muitos sonadores acabam desligando a gravação e ficam com eles, e atende no WhatsApp, atende fora de horário, né? Mas a gente não pode pecar nisso, né? Porque, de repente, a mantenedora nos cobra o horário do roteiro e vocês trabalham até mais. Né? A própria hora de atividade mesmo, né, na hora de corrigir as atividades ali no final da implementação, ele sabe que acaba não sendo o suficiente. A gente sabe que vocês trabalham até a mais, né? Mas aí a gente tem que só prestar atenção nessa questão para que a gente fique aí dentro das conformidades, tá bom? É isso, professor, né? Como sempre, as suas reuniões, o senhor é muito bem articulado, a sua comunicação é muito assertiva com seus formadores, com seus cursistas. Seus cursistas têm uma participação ativa nessa turma aqui, a gente constatou isso. Queria saber do senhor agora as outras turmas, se são assim mais participativas, se são mais, se são menos, em relação aos desistentes, se tem muito desistente. A gente está percebendo que essa semana, talvez por conta do frio, né, a gente teve bastante faltosos aqui nas reuniões de segunda-feira. Então, se a gente tiver, se isso se manter aí no dia de hoje, nos próximos dias da sua reunião, já fazer a buscativa, né, chamar o pessoal aí, porque a gente tem um recesso pela frente também, né, a gente tem uma percepção de que quando volta do recesso, muitos não voltam, né, então sempre já falar com eles, pessoal, espero vocês depois do recesso, né, e um pouco antes ali já fazer uma chamada ali, né, acho que é importante essa buscativa nesse momento. Como é que tá? Muito desistente, professor, nessas suas turmas? Como é que estamos? Olha, muito. Acho que a gente deve estar nessa TM, não está participando. Deixa eu pegar aqui só para me lembrar. A gente não tem o Gabriel, não participa. Nessa turma é o Gabriel. Acho que é só o Gabriel. A Moara, E ele não Nadia. participou desde o começo mesmo, senhor, nunca participou. Ele nunca veio. Então a gente tem um, né? Nessa turma. Nas outras E turmas. perdão, é uma turma com quantos cursistas? Ai, aqui, deixa eu ver. 22 ou 23? Tá, turma cheia, né? Acho que é isso, é 20 alguma coisa. Então ele tá dando 5%, né? De desistência nessa turma. Nas outras eu acho que mantém esse número. Tem uma que eu acho que tem 2 ou 3 que não participa, que é a turma do NS, da quinta noite, ó, o Paulo. Aqui é a turma do Maicon lá. Acho que falta 3 sempre. Tá, E e são desde o início também? o Paulo veio uma vez, só ele é uma É? pessoa bem crítica. Ah, entendi.
ele trouxe uma vez na fala dele, né, e eu peguei ele numa sala temática falando isso para os outros companheiros, que o formadores não fazia muito sentido para ele naquele momento, né? Vamos Entendi. resumir nessas palavras. E aí ele não veio mais. Entendi. E na outra, eu acho que é 3 também. 3 na turma do Luiz. Acho que é 2 ou 3. Então eu acho que, assim, questão de desistência, nós estamos com poucos. Poucos, né? Poucos. Tirando esse caso, que realmente, quando a gente pega um professor falando isso para os colegas, eu acho que nem vale a pena fazer buscativo, sinceramente. Né? E eu fico até aliviado que ele tenha parado, porque senão ia acabar não contribuindo muito, ia acabar atrapalhando. Mas os demais, o senhor, não sei se o senhor na época conseguiu fazer buscativo, conseguiu entrar em contato com eles. No início da temporada, né, É, da jornada, eu entrei em contato com todos via WhatsApp, sim, só 1 ou 2 mesmos, que é o que não estão vindo, que não tá, responderam. E eles não responderam daí nem a primeira mensagem, a mensagem de tá, convite, né, então eu tá, nem me atentei em continuar perfeito. perturbando eles. Não, perfeito. É só não sei se o senhor chegou a registrar, mas lá no Não. lá na segunda reunião, né, quando o senhor fez essa buscativa, então registra lá, fazendo favor, são esses que estão faltosos, que foi entrada em contato, que foi mandado e-mail, mensagem, e-mail, que eles não responderam, ou simplesmente disseram que não iam continuar, tá? Só para a gente registrar ali que fizemos a nossa parte ali em tentar entrar em contato, tá bom? Ok. Eu tô olhando aqui, essa é a única reunião que ficou com 12 minutos antes mesmo. É, eu tive sorte, então, ou azar, né? Mas, assim, professor, é mais É, uma. Igual eu falei para o senhor, eu sei que vocês trabalham muito mais do que está ali, mas aí, imagina, a gente trabalha um monte, aí o secretário vai olhar lá no Lux, está com 1h28, justamente naquela reunião. Então, só a gente ficar atento mesmo, de repente ali daria, eu vou deixar 10 minutos para vocês tirarem dúvidas, ou vou trazer mais aqui um colega para compartilhar, só para a gente fazer essa gestão do tempo mesmo em relação à gravação do roteiro, tá bom? ô professor, Fica tranquilo. já deixa em observação assim, ó, o tempo dessa reunião foi utilizada na segunda reunião Tá. da turma BN. É que ultrapassou, professor? 2 horas de gravação. Meu Deus. Mas o que aconteceu nessa reunião? Acho que a gente ficou conversando sobre o próprio conteúdo no final da reunião. Tá. Então, nesse caso, também não é interessante. Sim, eu sei. Deu 1h40 ali, mesmo que a conversa continue, então já finaliza, agradece e aí vocês continuam, tá bom? Sim. Eu nem tinha reparado que essa tinha ficado com 1h28. A gente acaba esquecendo, né? Faz parte, a gente tá só para mesmo para evitar situações. Professor, da minha parte era isso. Não sei se o senhor tem alguma situação específica. Não, acho que não. Eu acho que eu agradeço o feedback, já fiz as anotações da gestão do tempo de gravação, e trazer mais cursista para a participação. Assim, acho que é a turma quarta-feira, eles parece que estão menos participativos, mas foi 2 semanas que estava frio, né? Eu entendo eles também. É, esperar dar quem sabe agora, né? Na próxima semana faça um calor, né? Porque tá difícil, cara. Porque daí eles ficam todos ali agasalhadinhos ali, quietinhos, tentando guardar a energia, né? E acabam não participando. É, Mas agradeço o feedback, professor. tá ótimo, professor. Show. Eu que agradeço a sua participação, como sempre, nos atendendo e sendo bem solícito. Tá bom, professor? Muito obrigado Agradeço. e até a nossa próxima reunião. Professor, um ótimo dia, professor. Para o senhor também. Tudo de bom.